As crianças, em sua maioria, gostam de explorar o ambiente à sua volta, o que faz parte do seu desenvolvimento, mas são necessários alguns cuidados para evitar acidentes. Aqui ao meu lado está o capitão Janderson Lopes, ele é do Corpo de Bombeiros e vai falar para a gente a respeito deste assunto, sobre quais os cuidados que a gente precisa ter com as crianças na nossa residência. Capitão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Então, vamos pontuar aqui por partes, né? Vamos colocar por partes. Quais os cuidados que os pais precisam ter com seus filhos no banheiro? Bem, é importante destacarmos que sempre que a criança estiver no banheiro, vai tomar banho ou fazendo as necessidades, o ambiente ele tem que estar, o piso, que normalmente é mais liso, ele tem que se evitar, tem que colocar algum material antiderrapante, justamente para que a criança não venha escorregar e abater a cabeça. Às vezes tem a questão da criança que acessa já o banheiro e às vezes o pai deixa ela tomando banho no ambiente e ela pode escorregar, bater, ou pode, às vezes deixa um balde lá para molhar a criança, ela pode vir a cair se ela for um bebezinho. Já houve casos em que nós tivemos ciência de bebês que acabaram se afogando, que a mãe deixou no banheiro um balde cheio de água e a criança acessou o banheiro e acabou mexendo, virando sobre o balde e se afogando de cabeça para baixo no balde. Justamente uma coisa simples, porque assim, o que nós devemos destacar, que a criança ela é curiosa. É uma das grandes características que envolve a criança e que envolve esses riscos é justamente a curiosidade que ela tem, aquele desejo de conhecer o mundo. Então, ela acessa os locais, ela quer fazer as mesmas coisas que o adulto. E áreas, como no caso o banheiro, em que tem risco de escorregar, cair, é uma das preocupações que o adulto deve ter. É verdade. Questão também de shampoo, sabonete ficar numa altura em que eles não tenham acesso também, né? Por conta dos olhos. Aí entra na classificação justamente dos produtos químicos, né? Existem, às vezes, até um enxaguante bucal, né? Que deixando um acesso livre ali, a criança pode beber, pegando aquele material, ela vê a cor, acha bonitinho, acha que é experimentar, acaba bebendo e podendo se intoxicar. Entre outros produtos que estão em acesso fácil no ambiente do banheiro. E agora falando da sala, a sala de casa, quais são os cuidados? Bem, nós temos, a sala ela apresenta alguns riscos, alguns deles estão relacionados à energia elétrica, tendo em vista que vários equipamentos estão ligados, e a criança naquela curiosidade, ela pode tentar ficar tirando a tomada, colocando a tomada. E o que acontece? Às vezes, nessa brincadeira de mexer com a energia, ela pode tocar o dedinho dela também na tomada ainda energizada. E ela pode vir a ter um choque elétrico, desde uma coisa mais simples, um choque rápido, quanto também vem a ter uma situação de parada cardíaca e morte. Outra situação na sala que é comum é as crianças correndo. E às vezes as pessoas deixam aquele centro na sala, e às vezes tem o centro de vidro com pontas, e às vezes uma criança empurra a outra, acaba batendo a cabeça e tendo esse traumatismo. Se não for rapidamente atendida, ela pode ter exposição de massa encefálica, várias situações que pode agravar de um simples arranhão. Pode ser desde um simples arranhão até uma situação de óbito, até no local. Geralmente as pessoas gostam também de colocar aquelas estatuetas, né, que são bem pesadas, ou vasos, também tem que ter cuidado. Aí a criança, eu quando era criança, eu tinha uma situação de querer escalar. Eu me lembro como se fosse hoje, escalando o móvel da minha casa. E o móvel não resistiu ao meu peso, caiu com tudo sobre mim. E eu fiquei todo arranhado. Só que na preocupação do momento, eu não estava preocupado comigo, estava preocupado com a reclamação dos meus pais. Mas eu saí todo arranhado daquela situação. Se tivesse um objeto talvez mais perigoso, mais pontiagudo, poderia ter caído sobre mim e ter me machucado mais. E nessa questão das tomadas, hoje em dia existem uns protetores, né, que pode ser colocado? Exatamente. Essa é uma das medidas de prevenção que a gente recomenda que as pessoas, principalmente com crianças pequenas, possam estar comprando
e colocando nas suas tomadas, aquelas que não estiverem ligadas. E existe também um tipo de tomada, que esse mais recente, já com os 3 pinos, que já vem com sobressalto, que evita que a criança, mesmo que venha brincar com a energia, ela na hora que está puxando a tomada, mesmo colocando o dedinho, ela não vai conseguir ser eletrocutada. Por quê? Porque esse sobressalto impede que ela coloque o dedo antes que até a ligação completa da rede, né? Do pininho com a tomada. Então, mesmo com ela colocando o dedinho na tomada, quando ela consegue colocar o dedinho, ele já está fora da corrente elétrica, está desligado. E agora, nos quartos, quais os cuidados que precisam ser Olha, feitos? o que a gente tem visto é que, normalmente, nos quartos, o que acontece? A família resolve deixar os brinquedos da criança. E existe situação da criança brincando. Não, ele está brincando no quarto. Então, é um ambiente que ele fica sozinho, em que a criança fica lá com acesso a todos os seus brinquedos. E, às vezes, a família comprou um tipo de brinquedo que não é o mais ideal. Às vezes, aquele brinquedo pequeno, que não favorece a idade. E a criança tem um costume, eu digo que ela é como um cientista, ela quer experimentar de tudo. Então, ela coloca na boca, tudo ela leva à boca. Às vezes, tem coisas espalhadas, desde insetos até outras coisas, a criança vai colocar na boca. E a pessoa, o adulto, deve proporcionar que o ambiente, o quarto da criança, possa ser um quarto em que não tenha esse tipo de situação. E outra situação é a cama, bebês, por exemplo, às vezes você quer, coloca a criança, o bebê no berço dela e deixa que ela durma com outros materiais que ela pode vir a se sufocar ao girar sobre ele. Então, a criança pegou no sono, retira os materiais, retira os brinquedos, no caso do bebê. Se tiver um beliche, que às vezes a pessoa compra um beliche já pensando que tem 2 filhos, aí não tem condições de comprar uma cama apropriada para aquela criança, então coloca pelo menos uma gradezinha, que sejam grades que tenham uma separação pelo menos de 6 centímetros, para evitar que a criança passe a cabeça, outras coisas, e acabe presa e esforçando e colocando em risco maior. Essa questão do berço, as lojas que vendem esses tipos de artigos, né, para criança, eles precisam ficar atentos, né, a essas normas, e os pais também precisam. Sim, normalmente elas são. Normalmente elas já projetam pensando nisso. Mas caso a pessoa não se atente para isso, o pai, os familiares devem estar atentos a essa situação. Outra situação é janelas. Às vezes as crianças têm janelas próximo dos quartos, e o que acontece? Assim como eu falei que eu era escalador, né? Toda criança tem isso, ela vai escalar. Então, a janela, às vezes você tem que prever a situação da criança querer escalar aquela janela. Então, deve ser colocado uma redezinha, com as mesmas especificações também curtas, né? Não adianta colocar uma rede com um espaçamento que a criança passa a cabeça e o corpo todo. Então, deve estar sempre preocupado com isso. Criança, ela vê o mundo de uma forma que ela quer sempre descobrir. Tudo é novo para ela. Ela não consegue identificar os riscos, porque ela não conhece os riscos. Imagina você não conhecendo uma coisa, ela não conhece. Então, uma das orientações que nós passamos também é que você possa estar educando a criança nesse sentido. Por quê? Porque pode ser que na sua casa você conseguiu deixar o ambiente todo protegido. No quarto dela, os brinquedinhos dela, está acostumada a conviver com os brinquedos que são para a faixa etária dela. Beleza, mas você não vai deixá-la presa eternamente. Um dia você vai levá-la na casa de um amiguinho. E ela pode estar num ambiente em que os brinquedos do amiguinho sejam diferentes, em que todas as proteções que você tem na sua casa não tem. Então ela tem que ter ciência de que aquele brinquedozinho ela não pode colocar na boca. Em que ela tem que ter essa educação que ela não pode subir porque pode cair. Porque se ela tiver essa consciência, mesmo quando ela estiver num ambiente que não seja propício, que tem algumas situações mais arriscadas, ela não vai se arriscar, porque ela já conhece. E às vezes a gente pensa que a criança ela não tem essa capacidade, mas ela tem sim essa capacidade de absorver, desde que você, o adulto, possa estar dizendo para ela o que ela pode ou não fazer. Então ela às vezes não consegue entender o motivo
Mas ela sabe, mamãe, papai falou que não podia fazer isso. E nessa é bom também sempre colocar travas de segurança, também acredito que dê para colocar em certos armários, guarda-roupa, porque eu já vi casos também de crianças que vão mexer no guarda-roupa e acabam pegando o cabide e enfiando na boca, não é verdade? Sim. Então, tem imóveis que às vezes já vem até com alguns dispositivos, tem que empurrar ou tem que subir um pouquinho. Então, é interessante que tenha, sim, se o adulto conseguir adquirir um imóvel desse jeito, que ele possa estar se preocupando com essas travas. É questão também de material de higiene, né, da criança, cotonete, perfume, também eles mexem muito nisso. Sim, exatamente. São coisas pequenas que a criança sempre está querendo mexer e que pode acabar se intoxicando com algum material ou outro. E agora a cozinha. Acredito que a cozinha deve ser um dos lugares onde mais vocês recebem ocorrências em relação a crianças também, né? A cozinha ela tem riscos diversos. Às vezes, a simples toalha que você coloca na sua mesa, ela pode oferecer um risco que você não imagina. Por exemplo, você coloca aquela toalha longa, a criança, você prepara todo o almoço, tudo lá, a sopa, ou o que quer que seja, coloca em cima da mesa, aí a criancinha vai lá, segura na toalha e puxa. Eu cansei de fazer isso na minha infância. Cansei de fazer isso. Tentando acessar, porque você não consegue, mas você está vendo que você puxando ali parece que está vindo. A criança tem essa mesma situação. Então, evite usar toalhas longas nas mesas. Sei que ficam bonitas, mas você evita para a segurança do seu filho. Outra situação da cozinha é o preparo. Em relação às vezes a mulher está sozinha, está com o bebê, ela não consegue, ela não tem alguém para cuidar da criança enquanto ela está preparando a comida. E às vezes ela vai para frente do fogão, é costumeiro a gente ver isso. Vai para frente do fogão, cozinhar, fritar com a criança no colo. Preparar a mamadeira e se colocando, né? E colocando principalmente a criança em risco. Porque a criança ela pode, em algum momento, bater, o próprio adulto pode perder o equilíbrio e pode vir a derramar alguma coisa sobre a criança. Causar uma queimadura, né? A outra situação, também envolvendo o fogão, é a questão da panela. Que às vezes está cozinhando, esquece com o cabo para fora. E nesse momento, a criança pode vir lá, tentar puxar e vir a cair água sobre ela. Eu sempre imagino uma imagem terrível nesse momento. Porque quem já viu queimadura sabe que pode ser uma coisa simples, né? Só ficar vermelhinho, que é o primeiro grau, ou pode, o segundo grau, criar aquelas bolhas, ou pode gerar até uma queimadura do terceiro grau, em que a pessoa vai ficar sempre com aquela marca. Com o tempo vai sumindo um pouco, mas mesmo assim a pessoa ainda vai ficar com aquela marca, porque você percebe a diferença de... Cuidado também com as facas, né? Também é importante. Aí eu me lembro do que você falou sobre aquele dispositivo, né? Sim, de trava. De trava, justamente porque você evita que a criança acesse facilmente esses objetos. Aí a criança vai ficando um pouquinho mais adulta e ela começa a ter problemas, atrito com outras crianças. Às vezes ela já consegue visualizar que quer amedrontar fulano, beltrano. E às vezes isso aí também tem que ter dificuldade para acessar. E para encerrar aqui a sua participação, os cuidados também na parte da lavanderia com as crianças, né? Eu destaco de novo aquela questão da mãe que tem um bebê que tá utilizando, tá lavando as roupas perto das crianças. Então, cuidado com o balde, que eu ouvi o relato de uma enfermeira do SAMU, que a gente estava num curso lá pelo bombeiro, e ela estava falando, olha, ontem acabei de vir de uma residência em que o bebê, em que a mulher deixou o balde, e o bebê tentou acessar o balde, caiu de cabeça e ficou lá. Que é um risco. Eu destaco mais uma vez porque eu fiquei impressionado com essa descrição. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então ela me descreveu que isso aconteceu e com certeza é uma coisa possível. Outra situação são os produtos utilizados, né? Água oxigenada, água sanitária, entre outros produtos que são utilizados, em que muitas das vezes o adulto coloca junto com garrafa de Coca-Cola, com
com outras marcas que a criança está acostumada a beber. Sim. Ela reutiliza o material, às vezes até com o próprio invólucro ali, e que a criança está acostumada a beber naquela garrafa e acha a cor diferente, quer experimentar também. E como a mãe está distraída lavando ou em algum processo, a criança entra, acessa. Então, produtos químicos, muito cuidado. Se a criança, por acaso, ingerir o que acontece, possa estar acionando o 92, 93, para que seja o atendimento mais rápido. Não adianta tentar fazer a criança vomitar, principalmente se estiver inconsciente. Você tentar forçar o vômito em uma pessoa inconsciente, você pode fazer com que ela fique sufocada, entendeu? Porque tem toda a questão do palato e a pessoa não sabe como administrar a situação para manter as vias aéreas abertas. Então, chame imediatamente. Quando o técnico chegar, informe qual o material que possivelmente está ali para facilitar todo o atendimento. Tá? Ok. Muito obrigada, viu, Capitão Jones? Estamos à disposição. Essas foram as dicas de hoje relacionadas aos cuidados que você precisa ter com a criança aí em sua casa. Olha só, gente, em Vilhena, a frente fria vinda da Argentina, ela já dá sinais na região do Cone Sul do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, a temperatura mínima deve chegar aos 8 graus nesta terça-feira e apesar da friagem durar até sexta-feira, não há previsão de chuva neste período. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais Estúdio Site para você. Até já!